Olá pessoal, continuando o estudo dos chamados crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, hoje veremos aqui o crime de prevaricação, o crime de advocacia administrativa, entre outros. Então vejam, em primeiro lugar, começamos pelo crime de prevaricação do artigo 319, que diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, para quê? Para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Então vejam, quando que o funcionário público prevarica? O funcionário público prevarica quando ele deixa de praticar aqueles atos de ofício ou quando ele pratica esses atos contra disposição expressa da lei, atendendo a interesses ou sentimentos pessoais. Então vamos supor, o policial que deixa de te autuar porque você é colega de faculdade dele. O funcionário público que acaba praticando um determinado ato contra uma determinada disposição expressa de lei, por preguiça, por exemplo, por amor a outra pessoa. Então ele está prevaricando, ele está deixando de praticar os atos que ele deveria praticar ou então ele está praticando esses atos contra expressa disposição legal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A infração de menor potencial ofensivo não é uma infração muito grave. Eu acho que tem mais uma função simbólica dos funcionários públicos entenderem que eles não podem deixar de praticar atos ou praticar atos de forma ilegal para atender, por exemplo, aos seus interesses ou a sentimentos pessoais, que podem ser até por preguiça, por descaso. Então o funcionário acaba sendo negligente. Então, por conta disso, ele responde pela prevaricação. No artigo 319-A, nós temos uma figura equiparada à prevaricação que acabou sendo introduzida posteriormente pelo legislador, que seria o deixar o diretor de um presídio, o diretor de uma penitenciária, ou então um agente público, de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então vamos imaginar que o funcionário, não que ele tenha, ele funcionário, ele diretor, tenha dado entrada a um telefone ou a um equipamento desse tipo. Não, ele acabou deixando, fazendo vistas grossas, deixou que isso acabasse entrando através de outras pessoas, deixou que os presos acabassem usando esses equipamentos para se comunicar com outros presos ou para se comunicar com pessoas no exterior do presídio. Então, nesses casos, ele responde pelo crime do artigo 319-A, que é uma figura equiparada à da própria prevaricação. No artigo 320, nós temos a condescendência criminosa. Então vejam, o funcionário público, se ele toma conhecimento de que o seu colega de trabalho está praticando algum ato ilícito, está praticando algum ato com infração do seu dever legal, ele tem o dever de comunicar essa infração ao seu superior hierárquico. Ou então, se ele é o superior hierárquico, ele tem o dever de responsabilizar o seu subalterno, sob pena de condescendência criminosa. O que seria condescendência, gente? O condescendente é aquela pessoa que acaba não punindo o responsável por uma infração por pena, por dó. Ele foi condescendente. Só que o servidor público, o funcionário público, não pode ser condescendente para com os seus pares, para com os demais funcionários ou para com os seus subalternos. Ele tem um dever legal de puni-los caso ele seja o superior ou de comunicar o superior caso ele esteja no mesmo nível do outro funcionário. Então vejam, deixar o funcionário público por indulgência. O que seria indulgência, pessoal? Por pena, por dó, de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo. Ou então, quando lhe falte competência, quando ele não for o superior, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena detenção de 15 dias a 1 mês e multa. Também uma infração de menor potencial ofensivo, tem mais uma função simbólica do que prática. Bom, continuando. Artigo 321 trata da chamada advocacia administrativa. Então vejam, o funcionário público que trabalha numa determinada repartição, ele pode patrocinar interesses particulares dentro da repartição que ele trabalha, ou ele deve atender a todos com a mesma atenção, ou ele deve atender a todos prezando pela isonomia, pela igualdade. Então vejam, a função do funcionário é tratar os administrados, os usuários dos serviços públicos, com a mesma atenção, tratando a todos com igualdade, com isonomia. Ele não está ali na repartição para
para patrocinar, para representar interesses particulares dentro da repartição. Se ele fizer isso, ele responde pelo crime de advocacia administrativa. E se o interesse que ele está patrocinando dentro da administração ainda for ilegítimo, ele ainda responde por uma pena maior. Então vejam, patrocinar. O que é patrocinar? Representar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, ou seja, aquele interesse que está sendo patrocinado, ainda por cima é ilegítimo. Aí a pena é um pouco maior, detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Crime de advocacia administrativa também é uma infração de menor potencial ofensivo, também tem uma função mais simbólica do que prática. Eu, na verdade, gente, nunca vi alguém ser responsabilizado criminalmente por advocacia administrativa ou por condescendência criminosa. O que eu já vi algumas vezes foi o crime de prevaricação, a pessoa ser denunciada até pela prevaricação, mas também é difícil, a pena é pequena, prescreve rápido, né? Acaba sendo muito difícil alguém ser efetivamente responsabilizado por esses crimes. Mas, bom, temos aqui no artigo 322 a chamada violência arbitrária. Então, o funcionário que no exercício da função acabar praticando violência, né, ou no exercício da função, ou a pretexto de exercer a sua função, acabar praticando violência. A pena aqui é detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente para a violência. O problema aqui, na verdade, pessoal, é que o crime de violência arbitrária ele está tacitamente revogado por uma lei posterior. Né? A parte especial do Código Penal de 1941, em 1965 veio a lei de abuso de autoridade. Então, hoje, quem pratica, por exemplo, o policial, que no exercício da sua função acaba praticando de forma arbitrária uma violência, né, contra um cidadão, ele não responde pelo crime de violência arbitrária do artigo 322. Ele responde por abuso de autoridade previsto na lei 4.898/65. Então a doutrina diz que esse artigo 322 ele está tacitamente revogado. Apesar disso, pessoal, apesar de estar tacitamente revogado, é muito comum que em editais de concurso esse artigo venha junto com os demais crimes praticados por funcionários contra a administração. Então é importante saber que ele está tacitamente revogado pela lei de abuso de autoridades. Ok? Bom, no artigo 323 nós temos o abandono de função. Então seria o funcionário que abandona cargo público fora dos casos permitidos em lei. Então aqui é uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então vamos imaginar, por exemplo, pessoal, olha, aqui tem o seguinte, o abandono aqui para o direito penal não é aquele mesmo abandono lá do direito administrativo. Lá no direito administrativo dá abandono se, por exemplo, o funcionário deixar de comparecer ao serviço por mais de 30 dias ininterruptos. Tal. Aqui não. Aqui nós estamos falando criminalmente, né? Acabou abandonando a função e colocou em risco a administração pública. Então vamos imaginar um agente penitenciário que, por medo, acabe abandonando o seu posto e permita que sentenciados invadam e tome conta ali do pavilhão de celas, ali do raio em que ele trabalha. Então ele acabou abandonando a sua função, deixou desguarnecida, criou um risco e um dano até para a administração pública. Então ele poderia já responder pelo crime de abandono de função, ok? Então há uma certa diferença entre o abandono lá do direito administrativo e o abandono para o direito penal. Apesar de ter alguns autores que defendam aí que teria que ter uns 30 dias de abandono reiterado e tal. Bom, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Figuras qualificadas. Então vejam. Primeiro, se em virtude do abandono houver prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano. E 2, se o fato ocorre em lugar compreendido em faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então a faixa de fronteira é aquela faixa que fica, que delimita o território, né, com outros países. Então ali é óbvio que deve haver uma guarnição maior por conta do interesse nacional, da proteção do nosso território. Então se o abandono de função ocorre nesses locais, é óbvio que o risco à administração é maior e por conta disso a pena também deve ser maior. Bom, que mais? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então vejam, pessoal, como que se entra no serviço público? Normalmente é através de concurso público, concurso de provas ou de provas e títulos, salvo aqueles cargos em comissão de livre nomeação e de livre exoneração. Então vamos imaginar que o sujeito prestou um concurso, passou, foi aprovado, mas ainda não tomou posse. Então ele ainda não entrou, né, não tomou posse, ele ainda não está no exercício do cargo. Só que o sujeito, antes da formalização da posse, ele acaba entrando no exercício.
ou mesmo depois de já desligado do cargo, ele continua trabalhando. Então, nesses casos, ele responde criminalmente pelo delito do artigo 324. Então, olha, entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais. Então, ele ainda não satisfez todas as exigências para tomar posse e entrar em efetivo exercício. Mas ele entra no exercício mesmo sem satisfazer essas exigências. Ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então imagine que o funcionário, por exemplo, por conta de uma infração administrativa, acabou suspenso por 30 dias das suas atividades. Mas ele é teimoso e ele continuou lá exercendo as suas funções durante aqueles 30 dias. Então ele responde por esse crime do artigo 324. Olha, gente, também aqui é um tipo penal simbólico, a pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, né? Uma infração de pouquíssima gravidade, tem mais função simbólica do que prática. Bom, e mais? Crime de violação de sigilo. Então vejam, qualquer estatuto de servidor público, seja o federal, os estaduais, tal, qualquer um deles diz que um dos deveres do funcionário público é guardar sigilo sobre as coisas da repartição. Então é um dos deveres do funcionário, não pode sair falando por aí tudo o que acontece dentro do órgão público onde ele trabalha. Muitas informações, inclusive, são informações sigilosas. Então, quando o funcionário quebra com esse dever de sigilo, além de ele responder por uma infração administrativa, pode ser que ele também responda criminalmente. Então, vejamos o artigo 325. Olha, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Então, ele não contou, mas ele acabou facilitando que alguém visse aquilo. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constituir um crime mais grave. Nós temos aqui uma infração penal subsidiária, se o fato não constituir algo mais grave que isso. Ok? Figuras equiparadas. Então vejam, nas mesmas penas deste artigo, incorre quem? Primeiro, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública. Então responde pelas mesmas penas o funcionário que acaba facilitando que alguém tenha acesso a esses sistemas. E também responde pelas mesmas penas quem se utiliza indevidamente de um acesso restrito. Então ele tem existe uma senha para acesso restrito e ele acaba se utilizando indevidamente desse acesso restrito para ter acesso a informações que ele não deveria acessar. Ok? Bom, que mais? Figura qualificada. Se da ação ou da omissão resultar dano para a administração pública ou para outrem, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, uma pena maior se por conta da quebra de sigilo a administração ainda sofrer prejuízo. Ok, pessoal? Bom, terminando aqui, o artigo 326 fala em violação de sigilo de proposta de concorrência. O que acontece, pessoal? Hoje existe a Lei 8666/93, que trata de licitações e contratos da administração pública. Ela prevê crimes contra as licitações. Então vejam, lá nós já temos essa quebra de sigilo de proposta ou de concorrência previsto no artigo 94. De forma que esse crime do artigo 326 também está tacitamente revogado por uma lei mais recente. Tá? Mas vira e mexe ele também entra nos editais, então é bom você saber que ele está revogado. Ok, pessoal, terminamos aqui esse segundo bloco dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, e aí, numa próxima oportunidade, entraremos nos crimes praticados por particulares contra a administração pública. Por enquanto é isso. Ficamos por aqui, muito obrigado.